A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Gálatas capítulo 3, versos 8 e verso 16, diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Que evidência existe de que essa promessa significa a conversão de judeus e gentios ao cristianismo, em vez de converter os gentios ao judaísmo e, portanto, abençoando-os com a participação dos privilégios originalmente concedidos à semente natural de Abraão? Mas, além do que o apóstolo diz, mais tarde, para esclarecer esse ponto, pode-se responder que a economia mosaica era tão constituída que nunca poderiam ser universal, e que quando se considerasse que tipo de pessoa era Cristo de fato, haveria razão para acreditar que essa promessa se referisse a ele, separada da autoridade do apóstolo em afirmá-la, e por mais duvidosa que fosse o sentido da profecia aparecer, até aqui que foi ilustrado pelo evento. Gênesis 12:3: Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 18:18: Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22:18: Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. No versículo 16, o pacto da promessa não foi falado somente a Abraão, mas a Abraão e sua descendência, especialmente a este último, e isso significa Cristo e aquilo que é inseparável dele, o literal Israel e o espiritual, seu corpo, a igreja. Cristo não tendo vindo quando a lei foi dada, a aliança não poderia ter sido cumprida, mas aguardava a vinda dele. Então, a semente a quem foi falada foi de Cristo. Promessas, plural, porque a mesma promessa foi feita muitas vezes, repetidas em Gênesis 12:13, 12:7, 15:5, 15:18, 17:7 e 22:18. E porque envolveu muitas coisas, bênçãos terrenas aos filhos literais de Abraão em Canaã, e bênçãos espirituais e celestes a seus filhos espirituais. Mas ambos prometeram a Cristo, a semente, e representante do chefe do Israel literal e espiritual. Na semente espiritual não há distinção de judeu ou grego, mas para a semente literal, as promessas ainda em parte permanecem para serem cumpridas. Romanos 11:26.
O pacto não foi feito com muitas sementes, que se houvesse existido, poderia existir um pretexto para supor que havia uma semente perante a lei, outra sob a lei, e que aquelas nascidas de uma semente, dizem os judeus, são admitidas em termos diferentes e com um maior grau de aceitabilidade do que aqueles gerados pela semente gentia. Mas com uma única semente, portanto, a promessa de que nele todas as famílias da terra serão abençoadas, Gênesis 12:3, une-se a esta única semente, Cristo Jesus, judeu e gentil, como herdeiros semelhantes nos mesmos termos de aceitabilidade, a saber, por graça pela fé. Romanos 4:13. Portanto, não há alguns por promessa, a outros pela lei, mas a todos os outros, circuncidados e incircuncisos, constituindo apenas uma semente em Cristo Jesus. Romanos 4, versículo de número 16.